Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal. Hoje, como é bom falar da Palavra de Deus. Eu estou falando do Novo Testamento de Jesus Cristo. Falei sobre as suas parábolas, falei sobre as suas profecias, do sermão profético da sua vinda. E agora estou falando sobre as cartas dos apóstolos Paulo, Pedro e João. Hoje vamos falar das cartas do apóstolo Judas, o que vai passar para nós, assim como passou para aquelas gerações, os leitores da Bíblia e das cartas aos apóstolos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. As cartas de João falam para apoiar aqueles que trabalham pela verdade e de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O livro de Judas. O livro de Judas é uma carta escrita pelo próprio Judas. Esse é identificado como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. A carta é dirigida aos irmãos em geral e tem como principal objetivo alertar sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando sobre as comunidades cristãs e distorcendo o ensinamento do Evangelho para os seus próprios interesses. Judas exorta os leitores para permanecerem firmes na fé que foi entregue aos santos e lutarem por ela. Ele descreve esses intrusos como pessoas imorais que negam a Jesus e a sua autoridade. Judas usa exemplos do Antigo Testamento e de outros textos judaicos para ilustrar o destino daqueles que se desviam da verdade de Jesus Cristo. Um dos versículos mais citados é Judas 1, 22 e 23, que diz: "E tenham compaixão daqueles que duvidam e salvem outros, arrebatando-os do fogo, e tenham misericórdia de outros, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne." Esse trecho ressalta a importância de ajudar aqueles que estão em dúvidas e de salvar aqueles que estão em perigo espiritual, mas sempre com cautela para não ser corrompido pelo pecado. A carta de Judas é um chamado vigoroso à vigilância e à santidade, encorajando os crentes a permanecerem fiéis apesar das dificuldades e dos enganos que podem surgir. Vemos que a carta de Judas é bem direta aos cuidados dos irmãos com respeito ao pecado e aos falsos mestres que podem se infiltrar a qualquer hora no meio da comunidade. Agora vamos ver o livro do Apocalipse, mais conhecido também como Revelação. Esse é o último livro da Bíblia e foi escrito pelo apóstolo João quando estava na ilha de Patmos. Este livro é um dos mais simbólicos e complexos da Escritura Sagrada, repleto de visões proféticas e mensagens codificadas que têm fascinado e desafiado estudiosos e leitores ao longo do século. A narrativa começa com o apóstolo João recebendo uma visão do próprio Jesus Cristo, que lhe pede para escrever 7 cartas para as igrejas da Ásia Menor. Estas cartas contêm elogios, críticas e conselhos
para as igrejas, refletindo as condições espirituais de cada uma delas. Por exemplo, a igreja em Éfeso é elogiada pela sua perseverança, mas repreendida por ter perdido o seu primeiro amor. Cada carta termina com uma promessa para aqueles que venceram os desafios e permanecerem fiéis após as cartas. João é transportado em espírito para presenciar uma série de visões que revela os planos divinos para o fim dos tempos. Ele vê um trono no céu e aquele que está sentado sobre ele está cercado por 24 anciões que adoram a Deus incessantemente. João vê a abertura de um livro selado com 7 selos pelo Cordeiro, que é identificado como Jesus. As medidas em que os selos são abertos, diferentes acontecimentos surgem na terra, incluindo guerra, fome e desastres naturais. Um dos momentos mais marcantes é a descrição de 4 cavaleiros do Apocalipse, que significa conquista, guerra, fome e morte. Estas figuras são interpretadas como representantes de evento ou forças que afetarão a humanidade durante o fim dos tempos. João também descreve 7 trombetas que afetarão a humanidade durante o fim dos tempos. João também descreve 7 trombetas que anuncia julgamentos mais severos sobre a terra. Cometas caem, a água se torna mais amarga, o sol escurece e gafanhotos atormentam aqueles que não têm o selo de Deus. A 7ª trombeta anuncia a chegada do reino de Deus e o julgamento final. Outra visão notável é da mulher grávida e do dragão vermelho. A mulher coroada com 12 estrelas e dá à luz um filho que é levado para o trono de Deus, enquanto o dragão tenta devorá-lo. Esse trecho é frequentemente interpretado como a representação da luta entre o bem e o mal, com a mulher simbolizando Israel ou a igreja e o dragão representando Satanás. O livro prossegue com a batalha entre os anjos de Deus e os demônios, culminando na queda da Babilônia, uma cidade simbólica do mal e da corrupção. A vitória final de Cristo sobre a força do mal é celebrada com a descrição do casamento do Cordeiro e a chegada da Nova Jerusalém, uma cidade santa e deslumbrante. Descendo do céu, o Apocalipse termina com promessa de esperança e restauração. Deus enxugará todas as lágrimas e não haverá mais morte e nem lutos, nem choro e nem dor. Aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados com a vida eterna. O próprio Jesus afirma que voltará em breve. Um versículo que resume a mensagem de esperança do Apocalipse é Apocalipse 21:4, que diz: e lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas e não haverá mais mortes, nem planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O livro do Apocalipse é, portanto, uma mistura de advertência
e consolação, desafiando os leitores a permanecerem firmes na fé diante das adversidades e prometendo a vitória final de Deus e a redenção para aqueles que confiam nele. É um convite para olhar além das dificuldades presentes e fixar os olhos na esperança da eternidade com Deus. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com amigos e familiares para que eles também tenham a sua vida transformada pela poderosa palavra de Deus e poderosa mensagem que está no Novo Testamento. Amigos e familiares, doméstico da fé, simpatizante do Evangelho e admiradores da fé cristã. Se você tem acompanhado os meus vídeos e tem ouvido a mensagem do Evangelho do Senhor, que foi transmitida através deste vídeo, direto da Bíblia Sagrada, você tem abrido, eu creio, a sua mente e o seu coração e tem sentido desejo de continuar lendo a Bíblia e aprendendo sobre ela, quais são os planos de Deus na vida da humanidade, do homem, porque Deus tem pressa de trazer de volta o homem para próximo de si, para que, como antes, ele esteja todos os dias em contato com o homem, conversando, orientando e observando o seu dia a dia. Assim como foi com Adão e Eva, Deus quer novamente que a humanidade se volte a Ele, para que todos os dias podemos nos ver face a face. Mas o grande plano de Deus é um novo céu e uma nova terra para uma nova vida, sem morte, sem dores e sem lágrimas. Que Deus em Cristo os abençoe. Assista os vídeos do Jovem Sonhador, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!